Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Bendito seja o Senhor. Bom estar na casa do Senhor, bom estarmos juntos. Que bom que nós estamos aqui, né? E hoje já com uma turma bonita, bacana. A gente está também online com o pessoal de casa. Deus abençoe a vida de vocês que estão em casa, estão nos assistindo. Que o Espírito de Deus seja sobre o coração de cada um de vocês. Que a graça e o amor de Deus seja sobre o seu lar. Olha, que uma bênção especial seja sobre a sua casa, sobre o seu lar nessa noite. Amém? Amém? Aqui também, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar de pé, amados, e vamos orar e vamos pedir a presença do Espírito de Deus no nosso coração. Certamente o Espírito de Deus já está, não é verdade? Porque o Espírito de Deus já está, porque nós estamos aqui e o Espírito de Deus habita no coração daquele que teme ao Senhor, que tem a Jesus Cristo como o seu Senhor. Então o Espírito de Deus aqui está. Eu sempre digo isso e falo, nós a partir desse momento não iremos fazer uma reunião. Iremos fazer e prestar a Deus um culto, uma devoção, uma atitude de louvor. Eu imagino que você tem coisas para agradecer, tem coisas para pedir, é bem certo, porque todos nós temos necessidades. Mas você também tem muita coisa para agradecer.
Então, agradeça primeiro, faça o teu culto. Depois iremos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Curve a tua cabeça, feche teus olhos e fale com o Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar ao teu nome, bendizer ao teu nome, porque o Senhor nos trouxe a este lugar e nos trouxe em segurança. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença que se faz aqui neste lugar, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Lhe peço, Pai, que o Senhor, pelo teu bom Espírito, inspire o coração desses teus filhos que aqui estão nesta noite, que haja crescimento, que haja, Senhor, despertamento de fé, que haja, ó Deus, uma certeza, uma convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada escapa ao teu controle. No nome de Jesus Cristo, receba a adoração e o louvor, a gratidão de cada um de nós. Também lhe pedimos sobre aqueles que porventura estão chegando neste lugar, traga debaixo das tuas mãos a todos os teus filhos que aqui já estão. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que eles sejam cheios da tua graça e do teu amor. Também, ó Deus, sobre aqueles que estão em casa assistindo através dessa transmissão, que haja um renovo, que haja uma fé vivificada, transformada, modificada no nome de Jesus Cristo, e que assim seja, Senhor. Para a glória do teu nome, entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção do Cântico de Adoração, a canção de número 184. Olha, cadê aqueles cânticos que ficam aqui, né? Hoje não estão aqui, talvez estejam espalhados por aí. Ela fala, aqui ó, tem um aqui ó, isso, 184 do Cântico de Adoração, vai falar de valor em valor, uma fé, vamos lá? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Diga, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar esta liça, combati o combate de amor, nele terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Até que um dia receba
receba no céu a coroa que me dará Deus. Mais uma vez, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Oh, aleluia! Bendito seja o nosso Senhor. Vocês repararam uma coisa e viram uma coisa, que nosso querido Cauã, que acompanhou conosco na bateria, você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Deus abençoe, Cauã, em nome de Jesus. Por favor, presbítero Luciano, com a palavra. Amém, a paz do Senhor, meus irmãos. Para vocês que estão em casa, a paz do Senhor. O pastor falou no começo aqui, né? Vamos adorar a Deus e depois vamos pedir. Se Deus nos concede essa possibilidade. E como palavra devocional, eu gostaria de deixar Salmos 34. Salmos 34. Na minha Bíblia está: Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Salmo de Davi, quando mudou seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Podeis assentar. Eu queria falar poucas palavras nesse salmo sobre as injustiças da vida, que não são poucas, irmãos, não são poucas, e nós, como servos de Deus, passamos ainda mais por isso, sofremos ainda mais, porque muitas vezes, para estar diante e se manter reto, conforme o próprio salmo está dizendo, você precisa confrontar muita coisa. E você acaba sendo vítima. Mas Deus
não quer que nós nos sintamos vítima. Não quer. Não é o desejo de Deus que sejamos... a gente sente, é claro, mas Deus fala para nós nessa noite o seguinte, ó, salmista falando: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E fala mais, que quando ele clamou, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não importa, irmãos, as dificuldades. Minha esposa sabe por que eu estou falando isso hoje. E acho que essa palavra é muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa aqui dentro. Claro, o nosso problema é sempre mais complicado, né? Mas Deus está falando muito comigo. E eu estou passando para vocês o que Deus está falando comigo, que eu acho que se enquadra para todos. Nós certamente seremos injustiçados nesse mundo, porque a nossa verdade, ela vai na contramão deste mundo. Ela vai totalmente na contramão. Porque a verdade a própria Bíblia fala que o Evangelho para os que não creem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, viver neste mundo, nós temos que ser fortes, corajosos e saber que à nossa frente está aquele que fala aqui, ó: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. Irmãos, não fala aqui de uma ou outra, da aflição financeira, da aflição, não fala de uma ou outra aflição, fala aqui de todas as aflições o Senhor nos livra. E em tudo, em todo momento, nós temos que olhar e ver quem? Deus. Ainda que seja uma situação difícil, temos que olhar e ver Deus naquilo. Ensinamentos, Deus te estruturando, Deus trabalhando por você, trabalhando em você. E certamente o salmista sabia disso. E ele começa falando: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não importa as lutas que estamos passando, as dificuldades, temos que ter em mente que Deus não nos deu a luta, não foi Ele. Se temos dificuldade financeira, se temos dificuldade de saúde, não foi Deus que fez isso, mas Ele pode nos tirar disso. Apenas confiemos nele e louvemos a Ele, porque verdadeiramente Ele cuida de nós. Ele não deixa a gente ser confundido, não deixa a gente ser abalado e nem abatido. Não deixa. E a Bíblia fala que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. É promessa dele que nós não quebraremos, conforme está escrito no salmo que lemos. E antes de orar, eu queria que você aplaudisse esse Deus que cuida de você, esse Deus que guarda cada um de nós. E quando você está dormindo, irmão, quando nós estamos dormindo, Ele está velando o nosso sono para que possamos descansar em paz e dormir o sono do justo. Em nenhum momento Ele te abandona. Não tem um momento, irmãos, que você possa falar assim: ó, Deus me abandonou neste momento. A Bíblia fala que, para onde me irei do seu Espírito? Não estou pregando, irmãos, estou falando o que está no meu coração, pastor, você me perdoe. Para onde me irei do seu Espírito? Subir ao céu, tu está lá. Fizer minha cama no céu alto, lá estará. Na campina, no vale, onde for, Deus estará contigo, te guardando, te protegendo. E ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. E se ao final da caminhada, irmãos, você olhar e ver só uma pegada, não é que Deus te abandonou, é que Ele te pegou no colo.
Ele te carregou no colo, porque o fardo ele entendeu que você não suportaria. Colocou você nos braços dele e caminhou contigo. Falou: não, você não vai parar. Você vai continuar, porque eu sou contigo. Amém? Fiquemos de pé. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero te louvar por esta palavra, Senhor, que veio falar em meu coração. Por essa devocional, Pai amado, que tenho certeza que falou ao coração dos meus irmãos também, porque a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia. Que tu venha, Pai querido, receber nosso louvor nesta noite, nossa adoração, e que tudo, Pai querido, que vem entristecer nosso coração nesse momento, nós tenhamos uma amnésia santa, Senhor, por 1h30, 2 horas, e tenhamos nosso coração livre para te louvar, te bendizer e te adorar, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como prova, Pai querido, que reconhecemos isso, aplaudimos mais uma vez o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Permaneça de pé, por favor. Vamos cantar uma canção, certo, presbítero André? Qual é a canção? Adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. O que ele faz, meus amados? E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, cante ao Senhor e diga: Grande Ele é grande, é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Da cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor Em que nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Diga aí, te agradecer-te por uma obra que ele fez na tua vida, meu amado. Diga que você confia nele e declare: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E aplauda Jesus Cristo, o teu Senhor. Aleluia, aleluia. Por favor, Lucimar. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para você que está em casa também, amém? Irmãos, podeis assentar. Eu estava ali, né, admirando a beleza do Senhor nessa noite. Porque a devocional do presbítero Luciano tem tudo a ver com a palavra que eu separei para o clamor dessa noite. E as pessoas podem olhar e falar assim, eles combinaram. Não combinamos, porque a gente chega aqui e às vezes decide tudo em cima da hora. E o salmista, ele disse que o Senhor, ele te livra de todas as angústias, de todas as ansiedades. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, a você que está em casa também, em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 37. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente como o salmista declarou, irmão. Nada pode te separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Como diz o pastor Eli, ó morte, onde está o teu aguilhão? Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos e viveremos eternamente na glória. Então, meu amigo, às vezes você olha e está passando por um momento de tribulação, de angústia. Sabemos que os dias são difíceis, irmãos. Sabemos que temos vivido grandes perdas, pessoas sofrendo perdas de parentes, de familiares, desemprego, quantas pessoas passando fome, necessidade. Mas nada disso nos separará do amor de Cristo Jesus. Se você está enfrentando esse problema, saiba que Ele está contigo. E se você está sem força, como o presbítero Luciano disse, o Senhor te carrega no colo. Amém? Eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem se ajoelhar, dobrar os seus joelhos e levantar um clamor em prol daquelas pessoas enfermas, daquelas pessoas que têm perdido os seus entes queridos, pessoas que estão atribuladas, até mesmo sofrendo com depressão devido a essa pandemia que nós estamos passando. Vamos clamar ao Senhor, porque Ele nos livra de todas as nossas angústias. Ele passa conosco, Ele está conosco sem nos deixar desamparado em nenhum momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor,
Primeiramente, ó Deus, para te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque ela é vida, ela é eficaz, ó Pai. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que tu estás conosco, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas, tanto os bons quanto os ruins, tanto nos momentos de tristeza, de angústia, de enfermidade, de perda, Senhor, quanto nos momentos bons, nos momentos alegres, ó Deus. Tu estás conosco em todos os lugares por onde nós estamos, ó Pai. E por isso, Senhor, nós te somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Sabemos que sem ti nós não somos nada, Pai. Nós não somos ninguém, Senhor, mas pela tua misericórdia tu tens nos mantido de pé. Tu tens renovado as nossas forças, Pai, a cada manhã. Neste momento, ó Deus, juntamente com os meus irmãos, eu te peço, Pai, que tu venha visitar aquele irmão que porventura esteja passando por algum momento de tribulação, Senhor. Seja, Pai, um desemprego, seja, Pai, problemas financeiros, seja, Pai, problemas de enfermidade ou até mesmo uma depressão, Senhor. Que tu possas curar, que tu possas trazer cura para o corpo físico, para a alma, Pai. Que tu possas, Senhor, trazer a paz que excede todo entendimento, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, ó Deus. Senhor, que tu tragas o refrigério nesta noite, que tu renove as forças, ó Deus. E desde já, Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu agir em nossas vidas, ó Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Fica conosco, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, ó Deus. Sonda-nos, ó Pai, e vê se há em nós algum caminho mau, e se houver, que tu venha nos libertar, Senhor. Esta é a minha oração nesta noite, Pai. E desde já eu te agradeço por cada bênção recebida, por cada oração atendida, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos à nossa palavra de oferta. Irei ler em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que diz assim: E digo que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama o que dá com alegria. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele ama o que dá com sinceridade, não com tristeza. Sendo a nossa oferta, ela tem que ser espontânea na casa do Senhor e não por uma obrigação. E sempre com o nosso coração alegre. Eu vou convidar nossos irmãos que estão presentes para ficar de pé para nós orarmos pela nossa oferta. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de ofertarmos a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter nos dado, ó Deus querido, saúde, por todos os dias, Senhor, de levantarmos, ó Deus querido, por cada um, Senhor, e pelas suas obrigações, por seus trabalhos, ó Deus. O Senhor tem os protegido, o Senhor tem os abençoado. Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um, Senhor, que está aqui. Derrama, Senhor, uma bênção, Senhor, especial sobre a vida dos seus filhos, ó Deus. Deus amado, recebe, Senhor, nossas ofertas, Senhor, em louvor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ofertar.
Glória a Deus. Perguntei se era a minha vez para Vereni ali, porque ela que manda. Ah, Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amados, amém? Deixa eu fazer uma justificativa aqui. Vocês não estão vendo aqui o pastor João Vitor. Ele não veio hoje porque foi convidado para uma festa de despedida de uma irmã lá na igreja evangeliana de Parque Nazaré. Por isso que ele não está conosco hoje aqui. E ele pediu para justificar, e eu estou passando isso para a igreja. Então não sintam falta do pastor João, que em breve ele estará de volta. Domingo ele já está aí. É engraçado falar nisso, eu não sei se o João vai assistir depois, mas parece que o pastor João já era daqui já há muito tempo, né? Veio, chegou, ele e a Gisele, parece que, né, já é de casa já há muito tempo. Graças a Deus por isso. E eu tenho conversado com ele e ele está amando vocês, viu? Eu gostaria, amados, de compartilhar uma palavra com os queridos nessa noite. É uma palavra que essa semana foi ontem. Foi ontem. Eu vou ter que pegar um peso aqui, porque o celular não vai ficar. Senão o ventilador fica tirando a Bíblia do lugar. Isso. Ontem eu estava em casa e resolvi fazer uma live. Eu nunca fiz. Eu mesmo, assim, sozinho, nunca fiz. Eu resolvi. Assim, bateu na minha cabeça, eu vou fazer uma live. Vou experimentar esse negócio. Preparei lá no ambiente e fiz. Teve um probleminha técnico. Eu preciso pegar algumas instruções com o Léo. Eu fui para muito longe do Wi-Fi, Léo. Eu fiquei lá no quintal e aí não percebi que ela ficou meio falhando. Mas eu fiz uma live, convidei um amigo meu, pastor Ricardo, falei, Ricardo, vamos conversar um pouquinho? E ele falou, vamos. E aí topou, a gente entrou ao vivo na página do Facebook. Se vocês quiserem assistir, alguns aqui já viram. Se vocês quiserem assistir, está lá na minha página lá do meu Facebook. Dá uma olhadinha lá, uma live que eu, assim, do nada quis fazer. E eu vou fazer outras interações, lives de oração, para estar junto com os amados, conversar junto com os irmãos. Tem que aprender a fazer essas coisas, porque isso tudo ainda está muito novo para mim. Mas o que é importante nisso tudo é que antes de entrar na live, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor uma orientação para que Ele me desse uma palavra. E Ele me tocou no meu coração. Obviamente falo isso depois de pesquisa, de abrir a Bíblia, para lá, para cá. Deus me levou a esse texto que eu queria conversar com vocês hoje, que é o texto de Gálatas, capítulo de número 2, o versículo de número 20. Por favor, abra a sua Bíblia aí em Gálatas 2. Eu vou conversar um pouco sobre aquilo que eu fui tocado e eu compartilhei na live com o pastor Ricardo. Lá, Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse junto comigo. Você de casa, faça isso, faça um esforço de assistir com a Bíblia na mão, se você puder. Se estiver em algum ambiente que não possa abrir a Bíblia, ok, mas se possível, Gálatas 2:20, e leia comigo esse texto que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos a tua inspiração, a tua graça, o teu favor. Pedimos a revelação do teu Espírito, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. No nome de Jesus Cristo, eu me coloco debaixo das tuas mãos, dependente de ti, e faço isso no nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus amados, eu acho que esse texto é um texto conhecido, pelo menos você já ouviu até em canções que fala: já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa parte desse versículo é muito conhecida. Imagino que você já tenha ouvido falar, ou lido, ou também escutado através de canções, porque é um texto lindo, né? E esse texto tem um ensino aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, não tanto naquilo que você conhece do texto que já está decorado, mas um pouco mais além e mais profundo no meio do texto que a gente acabou de ler, porque o versículo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tem uma palavra maravilhosa que diz: e a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Diz assim: vivo pela fé do Filho de Deus, melhor dizendo, pelo menos a minha tradução, talvez outra esteja um pouquinho diferente, mas o apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, já tive o meu novo nascimento, mas agora eu vivo uma vida na carne. Olha, eu queria aqui primeiro dizer para você que quando o apóstolo Paulo diz aqui: eu vivo na carne, ele não está se referindo à ideia de viver uma natureza pecaminosa, como que às vezes a Bíblia fala: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses são opostos entre si. Isso é o texto de Gálatas, capítulo de número 5. Mas nesse caso aqui, quando ele está falando carne, ele não está falando natureza pecaminosa, mas ele está dizendo aqui: eu vivo na pessoa humana, no meu corpo. Então, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora nesta carne, aqui no meu corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Olha só que coisa bacana, porque muitas vezes, talvez você tenha ouvido esta palavra e tenha decorado a primeira parte desse versículo, quando diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando você ouviu isso, eu já falei, já preguei várias vezes sobre isso, quando você ouviu isso, talvez você tenha pensado assim: mas esta é uma palavra dura demais, pesada demais, porque é uma anulação total da minha vida para que Cristo viva por mim. Talvez você esteja pensando e já ouviu essa palavra e pensou assim, como aquelas pessoas que estavam junto com Cristo, lá no texto de João, quando Jesus Cristo começa a dizer para eles: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí, quando Jesus Cristo colocou o discipulado, caminhar com Ele, a vida cristã em um nível tão alto, de que nós deveríamos comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo, então Ele colocou tão alto, que aqueles que estavam juntos de Jesus Cristo disse assim: dura esse discurso, estava muito bom até aqui, pois quando Jesus Cristo fala isso, Ele tinha acabado de fazer aquele milagre do partir do pão, onde milhares de pessoas foram saciadas de sua fome. Então as pessoas, talvez, e eu estou conjecturando, possam dizer assim, possam ter dito assim: olha, foi bom, Ele fez milagre, Ele saciou a nossa fome, agora esse negócio de comer a carne dele, beber do sangue dele, e veja, não estamos falando literalmente, isso é uma metáfora, é um símbolo, é uma forma de dizer, não é literalmente comer a carne de Jesus ou beber do sangue como um vampiro, mas Ele está falando: quem não for íntimo comigo, não tiver uma intimidade profunda, tão profunda, que vai comer da minha carne, beber do meu sangue, e vai não mais viver, mas eu vou viver nele,
e assim como o apóstolo Paulo está dizendo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, quem não fizer isso não tem parte comigo. E então aquelas pessoas disseram assim, duro é esse discurso, não dá para a gente. Até aqui estava muito bom, milagres estava perfeito, mas essa coisa aí já é muito difícil. Talvez você tenha dito também um momento da sua vida, quando você ouviu essa fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim. Quando você ouviu essa expressão, você também deve ter falado assim como os discípulos falaram, dura esse discurso. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu deixar de viver para que Cristo vive em mim, quem pode? Talvez aqueles grandes homens como o apóstolo Paulo, João, Tiago, talvez os discípulos, talvez os pais da igreja, como Orígenes, como Agostinho, como tantos outros. Talvez não só os pais da igreja, mas talvez aqueles que morreram em calabouços, morreram em coliseus, talvez esses. Talvez mais modernos, Lutero, Calvino, Tomás de Aquino, talvez outros mais recentes, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, ou talvez mais recente, David Moody, é um nome engraçado, mas Moody, talvez Charles Spurgeon, e mais para pertinho da gente, talvez Billy Graham, e mais pertinho da gente, talvez aquele pastor que você guarda na sua memória, e que você, de infância, eu guardo tantos nomes na minha memória, de homens fiéis ao Senhor, e talvez esses tenham vivido uma vida, que possam ter declarado, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Talvez esses homens, mas eu não. Porque eu não me entreguei totalmente assim, para que Cristo viva por mim. E aí talvez essa fala seja uma fala dura para você. Mas isso acontece e aconteceu contigo porque talvez você não tenha entendido uma coisa no texto. Quando o texto diz, já estou crucificado com Cristo, então eu pergunto aqui, quem já foi crucificado com Cristo? Isso significa dizer, aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, aquele que experimentou o milagre do novo nascimento, aquele que experimentou a presença do Espírito de Deus santificando, lavando, redimindo, curando a sua vida. Se você aceitou Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, você já está crucificado com Cristo. Então, a pergunta é, já estou crucificado com Cristo? Quem nessa noite já está crucificado com Cristo? Que possa dizer amém. Amém. Isso. Nós temos a convicção e certeza, olha, Cristo, eu já fui crucificado com Ele, porque eu recebi a Jesus, reconheci os meus erros, os meus pecados. Mas daí, pastor, dizer que não vivo eu, mas Ele vive em mim, já é outra coisa, eu não consigo. Talvez você esteja assim, porque nós falhamos em comportamentos, falhamos em ações, a gente às vezes não faz o que a gente gostaria de fazer, a gente tem um monte de situação, mas o apóstolo Paulo continua no texto, ele vai dizer uma expressão que eu acho, e eu gostei demais, ele diz, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, eu vivo pela fé. O que significa dizer isso? Se você recebeu a Cristo Jesus, Cristo vive em você, e você deixou de viver, ou seja, o seu velho homem, a sua velha mulher, vamos colocar assim, ou seja, a sua velha natureza, a sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa, a sua natureza que escolhia fazer o mal, a sua natureza que não tinha a condição de prosperidade, a sua natureza que te levava à miséria, a sua natureza que te levava à podridão, a sua natureza que te levava a uma situação
degradante. Esta natureza foi crucificada com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, esta natureza eu não vivo mais, mas agora Cristo vive em mim. Esta natureza não acontece mais comigo. E a outra pergunta: bom, se é assim, e a vida que eu vivo agora? Eu vivo pela fé, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, significa que se você foi crucificado com Cristo, você não vive mais, mas Cristo vive em você, porque todas as coisas velhas se passaram na tua vida, em nome de Jesus, amém? Todas as coisas velhas se passaram, acabou, você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, e esta vida que você está vivendo agora, você vive pela fé. É como eu sempre digo, às vezes a ideia de viver pela fé é muito mal compreendida pelas pessoas, porque você vai conversar com alguns e ele sofrendo uma situação difícil e você pergunta: como você está? E a resposta é: estou vivendo pela fé, só pela fé. Como que se fosse viver pela fé a coisa mais triste, terrível, só pela fé. Quando isso não tem significância, não tem cabimento dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinos bíblicos. Viver pela fé, viver com otimismo. A fé, ela é completamente oposta a qualquer pessimismo. Ou pode-se ter uma fé que você fala assim: não vai dar certo, vai dar ruim. Não, eu creio, mas vai dar ruim. Eu tenho fé, mas eu sei que vai dar errado. A fé, ela é completamente oposta a qualquer tipo de pessimismo. A fé, ela é sempre otimista. Então, dizer que vivo pela fé é uma fala de alegria, é uma fala de êxtase, é uma fala dizendo assim: bendito seja o Senhor, eu vivo pela fé em Cristo. Então, a vida que eu vivo agora é uma vida de fé. E olha só que coisa bonita. Então, viver pela fé significa viver na convicção e na certeza, como diz alguns, vai dar bom. Não é assim? Viver pela fé é viver dizendo assim: vai dar bom. Acho que foi esses dias eu conversando com a Vânia sobre eu não falei isso, Vânia? Vai dar bom, Vânia. Vai dar bom. Alguns planos que a gente tem feito para as redes sociais da igreja e a gente tão empolgado, e eu falei: vai dar bom, vai dar bom, vai dar coisas boas na minha vida, eu vivo pela fé. Não tem palavra de maldição, não tem nenhuma palavra maldita, o plano forjado no inferno que poderá prevalecer contra a minha vida. Eu posso em Cristo Jesus todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor, como foi lido o texto aqui nessa noite. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu vivo a minha vida pela fé. Então vai dar bom, vai dar tudo certo. É como a velha frase, né, que o pessoal dizia: ó, se não deu certo é porque não chegou ao final ainda, né? Mas vai dar certo. Sabe, isso é muito importante compreender. Você que está em casa, olha, em nome de Jesus Cristo, entenda isso. Você deve compreender que a tua vida é pela fé. Porque precisamos compreender isso, e nesses dias isso nunca foi tão fundamental. Tão fundamental, quando eu digo tão fundamental, é tão fundante, né? Tão base, tão basilar. Viver pela fé, entendendo que viver pela fé é viver de forma otimista, de que vai dar certo. Por que nesses últimos dias isso é tão importante? Eu não preciso explicar. Eu não aguento mais assistir Rede Globo. Eu não aguento mais.
Olha, não sou uma pessoa desinformada. Eu aprendi com um grande teólogo chamado Karl Barth, um grande teólogo. Esse Karl Barth, ele dizia assim, era um teólogo alemão, né? Ele dizia assim: um cristão deve ter a Bíblia debaixo do braço e o jornal do outro. O que ele estava querendo dizer? Que nós, como cristãos, temos que ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Mas a gente tem que ficar bem atento, bem esperto. Então a gente tem que saber de todas as notícias, de tudo que está acontecendo com o mundo. Até porque devemos ser sempre alerta contra a manifestação do anticristo. Eu tenho que ficar bem informado, mas eu tenho que dizer, eu não aguento mais assistir TV e a enxurrada de informações pessimistas, de todos os lados. Olha, eu não sou uma pessoa com QI elevado, eu não sou uma pessoa... Para eu aprender, eu tenho que ler muito, eu tenho que ler às vezes 3, 4 vezes, para eu aprender. Mas eu aprendi a ler, eu aprendi a ouvir e sei interpretar. Então, quando eu ouço notícias, eu fico olhando e interpreto e entendo, e vejo que a pessoa quer me jogar no canto. Ela quer me deprimir com aquela mensagem. Então, nunca foi tão importante entender que viver pela fé, basilar, base nossa, rocha firme, que é Cristo Jesus, é importante para os últimos dias, para os dias de hoje. Pois o que você vê, péssimas notícias, falando mal o tempo todo, dizendo que a situação vai ser assim, assado. E veja, irmãos, eu não quero entrar aqui em nenhum debate político, de jeito nenhum, não quero entrar aqui em nada disso. Mas eu tenho que dizer, eu não posso ficar sendo guiado por essas péssimas notícias, notícias ruins. Eu tenho que ser realista. Eu sei que o vírus é terrível, perdemos pessoas queridas, eu sei que devemos nos cuidar e devemos ficar atentos. E devemos não relaxar, e às vezes relaxamos, e tem que confessar que relaxamos, porque é ou não é uma verdade? Relaxamos, é bem verdade, mas somos conscientes, e sabemos que corremos riscos, mas daí ficar ouvindo a voz deste mundo terrível, que é pessimista o tempo todo, dizendo que milhões e milhões de pessoas vão morrer, em nome de Jesus eu prefiro falar uma palavra profética: não vai morrer. Isso não significa nenhuma fantasia da minha cabeça, ou nenhuma irresponsabilidade, ou nenhuma falta de compreensão, ou nenhuma falta de intelecto, de inteligência, de sabedoria, mas pelo contrário, eu vivo pela fé. E eu não posso dizer pela fé que milhões vão morrer, eu não posso fazer esse tipo de declaração. Eu não posso pela fé ficar espalhando péssimas notícias. Pelo contrário, pela fé eu tenho que dizer que todas as coisas que acontecem na nossa vida estão debaixo do cuidado de Deus. E que eu vivo pela fé. Que eu não vou ficar trancafiado em uma casa, dentro de casa. Eu acho que foi você, André, que postou um vídeo de um rapaz. Me fez chorar. Me fez chorar o rapaz falando. Ontem também eu vi um outro vídeo que eu mostrei para a Verani. Um outro rapaz com a sua família, sentado à beira de um riacho, e vários guardas municipais, juntamente com fiscais, botando o cara para casa, e vamos embora, você tem que ir para casa, e o cara falou: eu estou com a minha família, meus filhinhos pequenininhos, e o cara chotando. O Verani viu junto comigo. Por favor, gente, eu não quero entrar nesse veio político, dessa guerra toda, de jeito nenhum, de jeito nenhuma maneira, mas eu só quero dizer que aquele que vive pela fé, vive de forma otimista. E ser otimista não é ser irresponsável. Ninguém está pregando aqui irresponsabilidade. Mas nós estamos dizendo aqui, viver pela fé é viver com otimismo.
E eu estou dizendo isso, como eu falei lá, que isso nunca foi exigido tanto de nós viver pela fé, pelo menos de minha geração. Eu sei que teve outras gerações que enfrentaram uma Europa toda de guerra. Uma Europa toda em guerra. Situações difíceis, eu sei. Mas a minha geração está enfrentando essa guerra. E eu preciso estar firmado na rocha que é Cristo. Isso tem a ver não somente com a questão de pandemia que eu estou citando aqui, mas tem a ver com a questão do teu lar, da tua casa. Do teu lar, você que está em casa, tem a ver com o teu lar, com a tua casa. Como você tem lidado com as situações dentro da tua casa? Por fé ou por pessimismo? Como? Como tem lidado com as questões? Não somente isso, nas coisas familiares, no emprego, na profissão, na academia. E aqui eu estou falando academia, não estou dizendo de malhação, mas estou falando dos estudos acadêmicos. Na faculdade, vou usar outra expressão. Na escola. Como? Como nós estamos lidando? Não, vai dar ruim no final do ano, vou ficar reprovado. Já vi, vai dar ruim, deu ruim já. Não, em nome de Jesus. Vamos dizer assim, vai dar bom. Vai acontecer coisa boa. Em todas as áreas. Como está a sua vivência pela fé? Se você já foi crucificado com Cristo, então vou fazer a pergunta: quem já foi crucificado com Cristo, diga amém. Amém. Então quem vive pela fé, diga amém. Amém. Eu já fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais, aquela velha criatura já passou, já morreu, e eu vivo agora uma nova vida. E não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O eu, meu eu, não vivo mais. Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. 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 Deixa eu perguntar mais uma vez a você, e quero despertar isso no teu coração mesmo. Quem vive pela fé nessa noite, diga amém. Amém. Isso. Você vive pela fé. E se é fé que está no teu coração, e aqui não estamos falando fé como um sentido positivista, não estamos falando fé com um sentido de uma construção humana, não estamos falando fé como uma obra humana, não estamos falando fé como uma ideia de que um positivismo filosófico, mas estamos falando fé, pelo menos na minha versão, diz: viva pela fé do Filho de Deus. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Não a minha própria ideia de fé, não a minha própria convicção, mas porque eu deixei a minha vida para lá, agora é Ele quem vive em mim. Então, se Ele vive em mim, Ele é o autor de toda a fé que eu tenho. Então, a fé que Ele tem em mim, depositada no meu coração, na minha vida, então por essa fé eu vivo. Por isso nós somos mais do que vencedores, amados. Por isso nenhuma atribulação, nenhum problema, nenhuma aflição pode sobre a nossa vida. Por isso nenhuma acusação pode sobre nós, por nossos méritos, é claro que não. Mas pelos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por Jesus, eu sou mais do que vencedor. Então pule, salte, glorifique, adore, bendiga a Jesus. Bendiga a Jesus. Quando você estiver cantando uma canção, e essa canção expressar algo ao Filho de Deus, ao sacrifício de Cristo, bendiga a Ele, e diga assim: como Tu és bom, porque hoje, se eu estou vivendo a minha vida, porque eu vivo pela fé que o Senhor concedeu ao meu coração, pois o Senhor habita em mim. Quero aqui já, até convidar a você, nós iremos fazer o culto da ressurreição, aqui, 6 horas da manhã, vamos botar todo mundo para despertar, no domingo às 6 horas da manhã. Mas venha com esse sentimento na cabeça, de que você só vive porque Jesus morreu por você, ou antes, ressuscitou, como diz o texto de Romanos. Então, na fé
que Ele tem e que Ele deposita no teu coração, nós vivemos. É tão interessante que nem a fé que eu tenho é minha, é dele. Eu não tenho nada. Olha essa coisa bacana. Porque se dependesse de mim, certamente eu não conseguiria nada. Mas como Ele depositou sobre mim a sua fé, então eu posso dizer que eu sou mais do que vencedor. Encerrando essa mensagem aqui, fazendo uma aplicação, querendo que isso chegue ao teu coração, despertando no teu coração uma fé autêntica, legítima, verdadeira. Eu quero aqui fazer apenas umas considerações finais e levando você a entender isso. Se você compreende, você expressou junto comigo, eu vivo pela fé, compreenda a natureza da fé que habita em você. Qual é essa natureza dessa fé? A natureza dessa fé é no próprio Cristo. Então, se você tem fé no teu coração, esta fé não é uma fé que você construiu, mas é uma fé que Deus lhe deu. Por isso ela pode todas as coisas. Por isso a fé que Deus lhe deu faz de você mais do que vencedor. Não é por você, mas é por Jesus. Não é porque você é bom, não é porque você é bonzinho, não é porque você oferta dinheiro. Quantas pessoas ensinam de errado. Não é por isso. É pela graça. Pela graça. Mas é uma fé que Ele deu a você. Então, se você tem esta fé no teu coração, em nome de Jesus Cristo, comece a olhar para a vida sempre otimista. Olhando para a vida sempre de forma otimista. Não permitindo que o pessimismo venha. E se é otimista, eu queria que você pensasse agora naquilo que está afligindo o teu coração, machucando o teu interior e fazendo com que você tenha perdido o sono e que você está preocupado. Pense agora no desejo do teu coração, o que você deseja alcançar. Pense agora em algo que você gostaria de pedir a Deus, mas de verdade. Pense agora naquilo que você deseja para a tua vida. Jesus aqui está. Então uma velha canção dizia assim: Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres. Jesus verdadeiramente está aqui. Se é assim, pare para pensar um pouco, faça uma escolha de um pedido ou mais, se você desejar, e fale para Jesus. Conte para Ele. Certamente é preciso compreender que os pedidos que fazemos para Deus não podem ser pedidos para gastar no nosso próprio deleite, na nossa própria vaidade. Não haveria sentido, né? É como você chegar e falar assim: eu quero uma Ferrari. Eu quero andar de Ferrari. Eu não acho que isso seria um pedido adequado para Deus. Mas se você pede assim: Senhor, eu vou conjecturar aqui nas coisas mais simples, né? Eu quero ter uma intimidade maior contigo. Eu quero ter uma fé como essa que o pastor acabou de falar. Já seria bonito. Mas talvez você queira alguma coisa prática na tua vida, como uma resolução de um problema, um milagre, uma cura, uma transformação de algo. Eu queria convidar você a fazer isso, pedir ao Senhor essa necessidade. Mas veja, faça isso com sinceridade de coração,
Não pode haver nenhum tipo de hipocrisia no sentido daquilo que você está pedindo, mas deve haver sinceridade. Então, se você parou para pensar, agora eu quero dizer outra coisa e trazer de volta toda a mensagem aqui. Entenda que você vai fazer esse pedido pela fé. Pela fé. Não deixe o demônio soprar no teu ouvido, o inimigo soprar no teu ouvido, dizendo assim: mas você tem uma fé muito pequena. Se ele soprar isso no seu ouvido, diga para ele: sim, mas é a fé que Jesus me deu. E você, demônio, vai dizer que Jesus tem uma fé pequena, depois do grande amor que ele demonstrou ali na cruz do Calvário, que nem mesmo a sua própria vida poupou, mas se entregou por mim. Você vai dizer que ele tem uma fé pequena? Pois bem, é na fé de Jesus, na convicção de que eu nada posso, mas que ele pode, que eu não sou, mas que ele é. Então, nesta convicção, eu faço o meu pedido a Deus e me entrego. Então, nessa noite, se você deseja algo, tanto vocês que estão aqui, quanto aos amigos que estão em casa, receba essa palavra no coração e faça um pedido, uma necessidade. Nós estaremos orando por isso e cantando também uma canção, não é? Venha cá, Cauã. Venha cá, Fábio. Vamos cantar uma canção, a canção tradicional dos cultos de quarta-feira. Por favor, Gustavo, faz chover. Você vai cantar essa canção pensando em todas as palavras que foram ditas aqui nessa noite por fé. E diz assim: Senhor, é na fé que o Senhor me deu, no teu Filho Jesus. Faz chover sobre a minha vida. Abra sobre a minha vida as comportas dos céus. Vamos cantar? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra, Senhor, as comportas dos céus sobre a vida desses que te buscam em fé, ó Deus, e tem uma vida pela fé. Pai, no nome de Jesus Cristo, abra as comportas dos céus, Senhor, e abençoe esses teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Como eu falei, se você fez um pedido nessa noite, tem um desejo, necessita de alguma intervenção divina, tanto aqueles que aqui estão, como os que estão em casa, em nome de Jesus Cristo, quero orar por você.
Por conta daqui, do distanciamento, nós não estamos chamando ninguém para frente, mas você pode orar no teu lugar. Se você desejar ficar em pé para fazer essa oração, por favor, se coloque de pé e faça um pedido, a necessidade. Oremos todos juntos. Ó Pai, no nome de Jesus, ministramos a Tua palavra, conforme o Senhor inspirou o meu coração, para dizer à Tua igreja, no nome de Jesus Cristo, somos um povo de fé, chamados para viver pela fé, e agora colocamos isso em prática. Os Teus filhos fazem pedidos para Ti, através desta fé que o Senhor nos deu. Não foi algo que criamos dentro de nós, mas a fé que o Senhor nos deu pelo Teu Filho Jesus. Nós nos chegamos diante do Teu altar para lhe rogar e lhe pedir o Teu favor. Senhor, responda a oração desses Teus filhos. Alguns, Senhor, pedem por curas, milagres, transformações, mudanças. Pai, no nome de Jesus Cristo, que seja assim sobre a vida desses Teus filhos, silenciando toda a voz contrária, toda a voz do opressor, e derramando sobre a vida desses Teus filhos as Tuas bênçãos. No nome de Jesus Cristo, assim eu oro, assim eu lhe peço e lhe rogo, e faço isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Podemos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Os queridos podem sentar, por favor. Chegamos aqui ao final deste culto. E sexta começa o CEMIL. Sexta-feira começa o CEMIL, que é o Seminário para os Jovens Líderes. Em nome de Jesus Cristo, orem pelos nossos adolescentes. Tenho pedido isso, faça isso. Ore por cada um deles, em nome de Jesus. Também queria ter algum aviso especial, Vereni, por favor. Sábado agora? Olha, nossa irmã Lucimar informa que sábado agora tem oração lá no Bramil. Então, aqueles que puderem estar no Bramil, consagração distrital de adultos, às 8 da manhã? 8h30? 8h30, a consagração distrital de adultos no Bramil. Também estaremos orando pela família do diácono João Carlos, porque esse querido faleceu hoje, mas certamente com a sua bênção garantida, no nome de Jesus. Nós estaremos orando pela vida da família do João Carlos, para que Deus console e conforte esses corações. Amém? Certo? Verem? Podemos orar? Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos fazer essa oração no nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer pelo culto que houve aqui nessa noite, pelas oportunidades, das ofertas, das canções, da palavra ministrada. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Agora queremos apresentar a Ti, a esta família que perdeu o seu ente querido. Lhe pedimos que o Teu Espírito conforte os corações, guarde cada um deles, que essas feridas abertas por essa dor tão difícil seja sarada pelo conforto e o consolo de que Teu Filho está na glória juntamente contigo. No nome de Jesus Cristo. Também lhe pedimos que o Senhor nos leve em paz debaixo das Tuas mãos e nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença. É a oração que fazemos com o coração agradecido, assim fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,